O tema da nossa mensagem é o segredo da semente. Aleluias. Vamos falar sobre isso. Espero que você tenha atenção. Vamos falar sobre o segredo da semente. Vamos então logo à palavra do Senhor. Lemos aqui algo muito interessante acerca de uma semente que Jesus Cristo, o nosso Rei, falava para os seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor. Me dá aqui aquele fundo bonito que eu me sinto lá no céu, por favor. A Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré um dia reuniu pessoas ao seu lado e Jesus então começou a fazer aquilo que ele tanto amava. Algumas pessoas pensam que Jesus amava apenas expulsar demônios. Outros também pensam que Jesus amava apenas curar pessoas. Mas a Bíblia nos diz que há algo que Jesus fazia com muita frequência, que era ensinar a palavra. E a Bíblia nos ensina então que nesse dia o Senhor Jesus, chegando em algum lugar ou em um lugar, as multidões vieram até a ele, e ele então assentou-se em um barco e começou a pregar a palavra, começou a ensinar a palavra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus falava para essas pessoas em parábolas. Falava para essas pessoas numa linguagem em que nem todos podiam compreender. E ele começou a dizer que havia um homem que saiu para semear. Ele tinha uma semente. E começa então a dizer que a semente que esse homem tinha, ela foi jogada em vários campos. Como nós sabemos, se você não sabe, você já viu, ainda que você não tenha pensado, nós precisamos plantar para colher. Se você não planta, você não colhe nada. Então nós precisamos perceber que as coisas que nós podemos ver, elas são frutos de uma semente. Quando você lança com fé e no lugar certo, você um dia poderá colher daquilo que você plantou. E a Bíblia nos ensina que esse homem começou então a fazer a sua plantação. A Bíblia diz que a primeira semente, ela foi colocada ao lado do caminho, ao pé do caminho. E segundo a palavra do Senhor, vieram as aves e comeram a semente. Significa o quê? Que aquele agricultor, aquele senhor, não tirou nada daquela semente, porque ela foi plantada ao lado do caminho. A segunda semente, segundo a Bíblia, já é algo completamente diferente. A Bíblia diz que ela foi lançada em um campo, já não era ao lado do caminho, já não vieram as aves, mas todavia haviam pedregais. Os pedregais chegaram, então a semente não tomou a profundidade necessária. A semente, ela estava lá, ela desenvolvia, mas não era profunda. E a Bíblia diz então que vieram os corvos, vieram as aves e pegaram, roubaram, comeram a semente. Então aquela semente também não deu frutos. Havia uma outra semente que foi lançada em um bom lugar, mas também como não havia profundidade, o sol veio, queimou a semente. A Bíblia diz isso, que o sol chegou e o sol queimou, então a semente, por não ter raiz, não resistiu. A outra semente é interessante que ela foi lançada ao lado dos espinhos. A semente foi colocada e enquanto a semente crescia, os espinhos também cresciam. E a Bíblia diz então que os espinhos sufocaram a semente e a semente não deu resultado. Agora, havia uma semente que é a semente perfeita. Essa semente, ela foi lançada em um lugar onde havia todas as condições para que ela crescesse. A semente que nós estamos aqui a falar é a palavra de Deus. E os campos onde foram plantados são os nossos corações. Nós vamos perceber, nós vamos entender. É muito visível, é muito fácil você perceber. Pessoas na mesma igreja, com o mesmo pastor, com a mesma graça, mas com crescimentos diferentes. Existem pessoas no mesmo lugar, são abençoados e os outros não provam nem 5% daquilo. Existem outros
no lugar aonde nós somos abençoados, eles saem daquele lugar. Ainda existem aquelas pessoas que queimam a sua semente no lugar em que elas estão. Você com certeza já pensou assim: tenho tantas promessas, tenho tantas profecias, tenho tantos pastores, profetas, os homens de Deus, já falaram para mim tanta coisa, por que eu ainda não estou a viver? A palavra de Deus, a Bíblia diz no livro de Pedro, a profecia não é criada por homem algum, mas são homens inspirados por Deus, que Deus usa para usarem a sua palavra de forma profética. Agora, todos nós aqui precisamos perceber que a profecia ou a palavra de Deus, ela cumpre os seus requisitos. Há uma semente, há um segredo na semente que nós recebemos, que se nós não percebermos ela, nós nunca viveremos promessas. Existem pessoas que dizem assim: por que eu não estou a viver? Porque você ainda não percebeu o segredo do campo onde essa semente foi lançada. Todo agricultor, pastor, precisa de estrume. Você vai perceber que quando nós colocamos o estrume no campo, lançamos a semente, ela cresce. E existem frutas que até saem gigantes. Por quê? Porque elas, na verdade, perceberam, os agricultores perceberam, que às vezes a semente por si só não é suficiente. Significa o quê? Às vezes a palavra por si só não é suficiente. Então o que precisa acompanhar a palavra? A obediência da palavra. Às vezes a palavra, nós percebemos que muita gente recebe uma palavra, é muito fácil você acusar um falso pastor, um falso profeta, quando você não obedece a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas para você viver promessas, deve ter certeza que a semente caiu no campo certo. Amados, a semente que cai ao lado do caminho e os corvos comem, são aquelas pessoas que estão na igreja, mas são muito atribulados, muito perturbados. Significa o quê? Você vai perceber, eles ouvem uma coisa no púlpito, na igreja, e lá fora, essa semente, essa palavra é completamente contaminada. Quem quer vencer não deve ter o hábito de ouvir pessoas perdedoras. Aprenda isso. Aleluias. Tudo que Satanás quer é contaminar a semente da palavra que está no teu coração. E nós muitas vezes pensamos que o diabo aparecerá com chifres, aparecerá com cauda, aparecerá de forma vermelha ou preta, não sei. Deixa eu explicar uma coisa para você: o diabo não tem cor. Aleluias. O diabo não tem raça. E todos aqueles que não estiverem no Espírito de Deus podem ser usados por Satanás. Você lembra que a Bíblia diz, uma vez o Cristo Nazareno começou a ter um diálogo com Pedro, e Pedro começou a dizer para ele: Jesus, aqui estamos bem, está perfeito, vamos fazer apenas 3 tendas, uma para mim, uma para o meu irmão e a outra para você. E Jesus olha para ele e diz assim: aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua missão ainda não estava realizada. Então, às vezes, o Satanás pode usar pessoas que nós não esperamos. E o que essas pessoas fazem? Procuram a semente que está no teu coração e elas querem devorar a todo custo. Há pessoas que são especialistas em colocar dúvida no coração dos outros. Não estou a ouvir o glória a Deus da igreja. A fé, preciso te dizer isso. A minha fé e a tua fé, ela cresce por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só a fé é uma revelação do Espírito de Deus nos nossos corações. Quando Deus nos revela, abre os nossos corações, nós podemos crer. As pessoas não veem.
Agora, o que as pessoas fazem? As pessoas às vezes vão usufruir da fé que nós levamos. Porque a fé também tem os seus frutos. A semente que cai no lugar certo, mas as pessoas vêm e contaminam, é aquela palavra que você recebe, você diz, eu creio, eu recebo, hoje é o meu dia, é agora. Mas vai aparecer alguém e vai dizer, será que é possível? Será que vai dar certo? Não estás a ver que as coisas estão assim? Depois você começa a dizer, mas é verdade, talvez não tenha pensado nisso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se Deus diz faz, faça, se faz favor. Aquela semente, a outra semente que a Bíblia está aqui a dizer, que caiu em terra, olha só pastor, caiu em terra boa, perfeita. Está lá no teu coração. É uma semente que você diz, não, ela chegou, ela está mesmo aqui, está bonita, mas todavia também tem pedregais. Sabe, deixa eu explicar algo interessante. O joio e o trigo, eles precisam crescer juntos. Você vai perceber que ele é joio e o outro é trigo pelos frutos. O que vai acontecer? Às vezes você está em um lugar com algumas pessoas que você diz assim, eles são muito mais santos do que eu, são muito mais puros do que eu, são mais muito não sei o que do que eu. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Nem tudo que brilha é ouro. Aleluias! Porque você vai perceber que todos têm o mesmo tamanho, todos têm às vezes a mesma estrutura, mas frutos não são iguais. Por quê? A semente está lá, mas os pedregais não permitiram que ela fosse profunda, que ela estivesse lá. Chama-se crente vai com vento. Aleluias! Diz para o teu irmão, não seja um crente vai com vento. Esteja alicerçado de forma profunda. Fala para ele, porque senão você será sufocado. Será o quê? A vida sufoca, os problemas sufocam, a família às vezes sufoca, relacionamentos sufocam. Existem muitas coisas que podem matar a semente que está dentro de você, sabia? Pastor, recebi uma profecia, recebi uma palavra de Deus, mas eu não estou a ver nada daquilo que eu ouvi. Deixa eu explicar uma coisa aqui boa, interessante para ti. Se você plantar hoje e você querer, amanhã já está aí ver. Já saiu? Já? Tipo aquela mágica da fada do dente. Não é assim. Ela vai passar por um processo. É o processo de amadurecimento. Aleluias. Quem não amadurece na semente, se a semente não ficar o tempo suficiente lá atrás, lá embaixo, ela não dá frutos. E depois precisa chover também. Precisa de quê? Significa o quê? Ouviu uma vez a palavra, porque tem pessoas assim, eles só vêm uma vez por ano. E eles só querem ouvir aquilo que lhes convém, só aquilo. Depois deles ouvirem, voltam para casa todos... Deus falou através do não sei o quê. Você precisa ficar aí, ainda tem mais chuva. A chuva precisa te regar mais. A questão não está na palavra de Deus. Não é isso. A questão não está, medicina não está a acontecer. Como é que está o teu terreno? Aonde está a entrar a semente? Como é que está aquilo? Está em condições ou está cheio de pedregais? Porque os pedregais estão lá. E eles vão lutar contra a semente. A semente nunca é profunda. Às vezes acontece que depois de um grande jejum, depois de uma grande batalha espiritual, quando você acha que já está tudo perfeito, você recebe a pior notícia. É por isso que uns dizem assim, é melhor não orar muito. Quando eu começar a orar já muito, algumas coisas vão começar. Significa o quê? Os problemas são os primeiros a anunciarem que a glória de Deus vai se manifestar. O que os problemas querem? Os problemas querem estudar e ver a profundidade da semente que você recebeu. Por quê? Porque esses pedregais estão aí. Se a tua semente não estiver tão profunda, o que vai acontecer? Eles vão sufocar. E as aves vêm, porque tem sempre.
ao lado de uma pessoa super abençoada, tem sempre urubus, estão sempre ali, porque isso é fruto do crescimento. Se você não quer que te insultem, não querem que te abusem, não cresça. Se você quiser crescer, você precisa saber isso. Você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a entender isso. Que as pessoas muitas vezes não fazem porque eles são maus, mas eles fazem porque eles não compreendem aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então você precisa aprender que quando você sai do anonimato, é importante que a semente esteja lá em cima. Porque o corvo vem para roubar, as pessoas vêm para tirar, as pessoas vêm para difamar, mas se ela estiver perfeita, ela vai continuar crescendo e você verá os frutos em nome de Jesus. Todas as vezes que você quiser ser bom em alguma coisa, aprenda sobre aquilo. A fé também é assim. Quer ser um bom crente, uma bênção, aprenda essas coisas. Não vai acontecer assim. Não. Aparecerá o quê? Virá muitas vezes as aves e eles querem comer a semente que está no teu coração. E a Bíblia diz assim, os discípulos questionaram a Jesus: por que o Senhor lhes diz em parábolas? E o Senhor diz assim, olha, porque a vós é-vos dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Significa o quê? Coisas profundas são para os íntimos. Aleluias. Você colocaria qualquer pessoa na tua casa, você não conhece, está a passar de repente, você abriria a porta e mostraria assim, essa é a minha casa, meu quarto, minha cozinha, minha despensa. Você faria isso? O reino de Deus também é assim. Quando você vai se tornando íntimo, na medida que você vai se tornando íntimo, você começa a entender os mistérios do reino de Deus. A depressão não mata crente, sabia? Câncer não mata crente, sabia? Dor de cabeça não mata crente, sabia? Divórcio não mata crente, sabia? Nem mesmo bruxo mata crente, sabia? Macumba não pega crente, você sabia disso? Porque nós recebemos e entendemos o mistério que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós percebemos que o Senhor que nós buscamos, o Deus que nós temos, é maior do que aquele que está no mundo. Então o que vai acontecer? O que acontece muitas vezes é que nós estamos a lutar com o inimigo usando as mesmas armas dele. O diabo é especialista em manipulação. O diabo não começou a mentir quando Jesus foi levado ao deserto. Não, o diabo já estava lá em cima, no céu. O diabo teve o privilégio de olhar para Deus. Lembra uma vez ele voltou para o céu, se escondeu no meio dos anjos. O Senhor reparou muito bem e disse assim, aqui tem uma coisa estranha. Satanás, de onde você vem? E ele diz, olha, fui passear na terra. E você viu o meu servo Jó? A pergunta foi uma, respondeu outra coisa. Ele só é assim porque você lhe dá tudo. Eu não perguntei se ele é como. Perguntei, você viu o meu servo Jó? O diabo age assim. Vai perceber. Vai fazer de tudo para que a semente não cresça. E o que ele vai fazer? Vai começar a contaminar o seu coração. É especialista nisso. Aí você já não tem paz. Sempre angustiado. Tem pessoas que têm medo de um problema que ainda nem sequer chegou. Já estão preparados? Não. Daqui a 2 meses terei o mesmo problema. Vai acontecer alguma coisa. Então, hoje até acordei mal disposto. Já estou triste. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Todas as vezes que você acordar mal disposto, você abre a Bíblia, vai lá no Salmo 51. São 51 munições. E você vai pegar na tua arma, vai começar a dizer, Satanás, você fica aqui, eu vou te metralhar. Aleluias! Porque eu não fui feito para estar triste, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória. Aleluias! Quando a tristeza começar a entrar, os urubus vão chegar, vão tirar a tua semente. Eles querem isso. Eles querem que você viva preocupado para poder roubar a semente. Vai ficar desanimado, não, hoje não quero mais ir na igreja, não vou mais para a igreja, até acordei mal disposto. O lugar para tirar má disposição é na presença de Deus. É aqui.
Quando você está na presença de Deus, você começa a perceber que algumas coisas boas começam a acontecer. Aquela semente que caiu no lugar certo. Agora, o que ele encontrou lá? A semente encontrou água, encontrou todos os nutrientes. Todos o quê? Sabe quais são os nutrientes? É o coração grato. É o quê? Quando você agradece a Deus pelas pequenas coisas, você está a dizer: Senhor, eu estou pronto para receber mais. Aleluias! Quando você começa a agradecer a Deus pelas pequenas coisas, aquelas que são pequenas coisas. Dormiu e acordou, você diz: obrigado, Jesus. Na hora de comer, você diz: obrigado, Jesus. Jesus começa a dizer: você está pronto para receber mais. Aleluias. Olha, há algo que eu não entendo. Nunca entendi isso. Os grandes a perseguirem os pequenos. Nunca percebi. Nunca percebi. Tem pessoas tão insatisfeitas, mas tão insatisfeitas da vida. Quando eles olham para o espelho, ele mesmo é que comprou a camisa, ele é que comprou a calça. Mas começa a dizer: isso aqui nem me ficou bem. Isso aqui nem me não sei o que bem. Fica triste com a roupa que ele próprio comprou. Eu não entendo essa gente. Irmão, por que você na hora de escolher, então, não presta bem atenção, se experimenta, né? Para quê? Para que você aprenda a ser realizado nas conquistas que Deus colocou na tua vida. Uma vida de murmuração não te levará a lado nenhum. Satanás vai roubar a semente da palavra. Há uma promessa, sai daqui e vai para ali. Durante esse percurso, as pessoas começam a murmurar. Coisas que não tem nada a ver, que não edifica. Eu às vezes leio na Bíblia, encontro um grande profeta, líder, chefe. Alguém que controla, que organiza, que estratega, tudo isso chamado Moisés. E encontra uma bênção também aí, Arão, que prepara as coisas, tudo perfeito. Sabe por que eles lutaram? Porque Arão começou a dizer para Miriam: essa aqui casou com uma mulher cuxita. Vem para a igreja, mas esteja atento às coisas que Deus está fazendo nesse lugar. Deixa as coisas dos homens para os homens e deixa as coisas de Deus para Deus. Aleluias. Por quê? Às vezes o que tira o nosso foco é que nós não sabemos como fazer. Então começamos a nos dizer, a nos pensar: ele casou com uma mulher, não sei o quê. Você aqui não veio para ver quem casou com ninguém, quem fez que com ninguém. Você veio aqui para buscar a tua bênção. Receba a tua bênção, seja abençoado, o Senhor seja glorificado e você será salvo, liberto e o nome de Jesus na tua casa. Aleluias. Por quê? Porque a semente está lá, é a palavra, está no teu coração. É por isso que o apóstolo diz assim: medita. O salmista também diz: na minha palavra, dia e noite. Você não é um azarado, como diz. Já sou mesmo azarado. Sou mesmo coitado. Você não é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. A tua meditação deve ser ali. Porque enquanto você medita, você está a trazer água para a semente que está dentro de você. Então você começa a dizer: eu sou bem-aventurado. Eu sou filho de Deus. Mas você, filho de Deus, está a passar por essas coisas de: irmão, eu sou filho de Deus. Porque o diabo não quer que você esteja convencido que você é filho de Deus. É por isso que os seus agentes vivem te acusando todos os dias. Querem te diminuir até lá embaixo, para que você não entenda o Deus que você serve. Aleluias. Tem pessoas que são tão gratos, mas tão gratos, que você vai perceber, não tem, mas o coração está em Deus. Porque, repito, o nosso relacionamento com Deus não é pelas coisas que Ele nos dá, mas é pela melhor pessoa que Ele nos transforma. Aleluias. Quando Deus começa a nos transformar em melhor pessoa, então a semente está a ganhar frutos. A semente está a crescer. E vais encontrar tanta gente sem nada, satisfeito, e tanta gente com tudo insatisfeito. Sempre a lutar com os outros. Sempre a lutar. Eu amo o que Deus está fazendo na tua vida. Eu sou muito abençoado pelo que Deus está fazendo na tua vida.
Mas pode ter mais do que certeza, as tuas coisas eu não quero. Porque aquilo que o meu Deus me dará é boa medida, sacudida, recalcada, não sei se a igreja está comigo hoje. A semente, quando está no lugar certo, você não luta pelas coisas, porque a qualquer momento ela vai dar frutos. Então você fica interessado em regar a tua semente. Aleluias! Você preocupa-se com aquilo que você ouve. Você preocupa-se com aquilo que você vê. Nunca gostei de pessoa que me diz assim: vou te falar algo, mas não fala para ninguém. Eu digo: cai fora, Satanás. Aleluias. Eu também só ouvi. Só me falaram. Quem te disse? Não, também só ouvi por aí. Estão a falar. Já viste que estão a falar? Estás a perceber? Já começaram a falar. Essa é a estratégia do diabo. O diabo ama essas coisas. Não é que os filhos de Deus caem tolamente nisso. Porque a fofoca às vezes é como se fosse Wi-Fi. Ela conecta-se mesmo. Aleluias. E tem pessoas que têm Bluetooth aqui. Conecta com a fofoca que está lá atrás. Aleluias. Ô pastor Clemente, você vai perceber que o diabo é tão astuto. A pessoa é a melhor fofoqueira do Quilamba. Quando for para o Benfica, vai se conectar com a melhor fofoqueira de lá. Por quê? Por causa das marcas, os sinais. Ele sabe, essa aqui me pertence. Não, essa aqui já não me pertence mais. Essa aqui já foi, mas agora já não é mais. Por quê? Porque a semente caiu no lugar certo e Deus começa a te transformar numa pessoa melhor. Então as pessoas começam a olhar para ti, começam a dizer: você é, você é, você é. Mas dentro do teu interior você tem a convicção de que Deus está a fazer alguma coisa boa no meu coração. Aleluias! A palavra de Deus é uma semente que quando ela cai, quando ela toca o lugar certo, ela começa a dar frutos. Ninguém pode dizer que está na palavra, que ama a palavra, que conhece a palavra, mas não quer dar frutos. E às vezes nós estamos preocupados com os frutos, que é o quê? Irmão, são as pequenas coisas às vezes. Pequenas coisas. Quem sabe se alguém é um verdadeiro homem de Deus? Pergunta na mulher dele como é que ele lhe trata. Não é aqui, não é pelo fato. Pergunta para a mãe, pergunta para a esposa. Porque você pode que... Toda a igreja sabe que você é de Deus, mas a tua mulher sabe que você é demônio. Your wife is no. Aleluias. Toda a igreja sabe que você é demônio, mas teu marido sabe. Cheio. You is demon, my wife. Você ainda é demônio. Aleluias. Por quê? Porque lá nós nos despimos de toda oratória, nos despimos de tudo, e aí é assim como Adão e a Eva. Ficamos nus em termos de comportamento, de atitude, e aí começam a dizer: estás a se mentir mesmo na igreja. Mas como crente gosta muito de dizer que tudo é acusação, pastor, estão a me perseguir. Até dizem que eu estou a me mentir na igreja. Mas você não tem fruto de quem está vindo na igreja. Está a se mentir mesmo na igreja. Quer uma palavra, recebe uma palavra. Quer uma profecia, recebe uma profecia. Mas entenda uma coisa: prepara o seu coração para que ela cresça. Aleluias. Prepara o coração para que ela quer? Sabe que tem pessoas que elas às vezes procuram assim: pastor, vim só para orar por mim. Preciso tanto, pastor, a minha vida sentimental está tão parada. Se você não for homem de Deus, você olha assim para a pessoa, tão preocupado: minha vida sentimental está tão parada, Jesus, preciso casar já. Você olha assim: oh my God, você queima ainda o chá? Chá você queima. Está sempre a discutir lá em casa com todos os irmãos. Qual é o homem que vai te suportar, minha irmã? Irmão, pastor, homem de Deus, até faz monte de oração. Pastor, vem para me libertar da mulher da noite. Não é mulher da noite, irmão. É frutos que você não tem.
Porque quando você está cheio de Deus, a graça atrai pessoas, a graça atrai coisas. E na palavra de Deus, juntamente com a graça, você é transformado o caráter. Significa o quê? Às vezes nós estamos a orar demais por coisas que precisávamos pregar mesmo. Aleluias. Então começa, não, vou jejuar por ti. Não é jejum, é a semente. Tem que estar no lugar certo. Crente fofoqueiro não vai para o céu e não vive promessa. Pode ficar mesmo na igreja 2, 3, 4 anos. Está cheio, segundo ele, da presença de Deus. Mas viste e falaste. O diabo falou, é você que eu quero. Hoje é terça-feira. É dia de libertação. Não é só te meter a mão, demônio. Ah! You demon! E você se estender no chão como uma largatixa, né? Ih, demônio, 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 demônio. A questão é que o demônio, o próprio capiroto, ele até sai. Mas sabe o que ele sai? Ele sai e diz assim, só estou a sair porque você está a me expulsar. Mas essa tua obreira, essa tua ovelha aqui, amanhã estaremos mais lá juntos. Aleluia. Ninguém quer fazer esforço. Ninguém quer perceber isso. Ninguém quer passar pelo processo. Satanás não vai te deixar em paz até você dar um basta. Tira a cerveja que você colocou em casa para temperar carne. Você bebe aquilo. Todo mundo sabe. Aleluias. Aleluias. Não, esse é só... Eu até não bebo, mas socialmente... Essa cerveja é só para temperar carne. Irmão, fogo, um crente mesmo cheio de Deus. Eu assim estou a te ver a cozinhar para eu comer. Estou a te ver a meter lá uma, não sei se é tigre. Eu não vou comer mais aquilo. Mas ninguém quer passar pelo processo. E o demônio vem e rouba a semente. Depois quem será o culpado? Pastor não está a jejuar por mim. É um falso profeta, me profetizou, não aconteceu. E eu estou sempre a dizer, até pode existir falso profeta, falso pastor, mas também existem muitos falsos crentes. Quem são? São aqueles que só querem, mas não estão dispostos ao sacrifício. A palavra está aqui. A palavra está no teu coração. Luta contra aquilo que quer te levar em lugares onde a palavra não te permite mais. Aleluias. Às vezes a pessoa já está mesmo na igreja. Já é mesmo papá da igreja. Já é mesmo da igreja. Papá, olha só o termo. Papá do quê? Da igreja. Que horas é que ele chega em casa? 3 horas da manhã. Irmão, você foi aonde? Se o teu trabalho você larga às 18. Está andando à toa por quê? Se te assaltarem, é o diabo. E se encontrar um endemoniado que está à tua espera, porque você lhe expulsou aqui, está te esperando no beco. É o cão, é o diabo, é o capiroto. E a tua mulher te pergunta, amigo, irmão, esposo, marido, onde é que você está? Não perguntes assim, eu sou o pai da casa. Não quer dar satisfação, não tenha compromisso. Vive embora sozinho, vai assim no céu. Aleluias. Se conserva. Por quê? Porque a mulher pergunta mesmo. Amor, quem é ela? Quem é aquela? Foste aonde? E o bom homem responde mesmo. Não é porque não, lhe fizeram isso, lhe deram comida da onde? É respeito, é temor da palavra de Deus. Aleluias. Semente, quando está no lugar certo, ela começa a dar frutos. Esses frutos vão começar, você vai começar a engordar. Não é ficar anêmico, engordar mesmo. A cabeça, o tórax, os braços. As pessoas olham para ti e dizem, estás a ganhar quilos. Você diz, são frutos da semente. Porque Deus não é filho do homem. Deus não mente, aleluias. O pastor pregou aqui uma mensagem no domingo. Fiquei tão impactado, ele diz assim, pastor, ele diz assim para a igreja, eu estou em santidade, então eu preciso prosperar. Eu disse, uau. Quando o homem fala assim, meu Deus, olha para Paulo, está a dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Às vezes, tens que mostrar para o diabo que você não tem nada dele. Para quando você dizer sai, ele sai.
Você lhe dizer, vai embora, ele vai embora. Ele já não te alimenta mais. Jesus Cristo agora vive em você. A tua vida já não pertence mais a outro. Tem um senhorio, chama-se o Cristo Nazareno. Aleluias! Semente. A semente, ela tem um segredo, que é o mistério que nós recebemos das parábolas do Senhor. Porque o Senhor vai começar a falar contigo e te revelar esses mistérios. As pessoas que não entendem vão te chamar nomes. Quantas vezes, tão jovem, estás a estragar a tua vida. Tu és jovem, até és não sei o quê. És da igreja? És pastor? Tu não sais? Não curtes uma não sei o quê? Eu sou tão lindo na presença de Deus, mas tão abençoado na presença de Deus. O Espírito Santo me completa, já não quero mais nada. Aleluias! Porque o mundo vai te tirar sempre da presença, vai querer contaminar sua semente para não dar frutos. Sempre na igreja, és pastor, estás a estragar a tua juventude. Eu digo para ele, você não recebeu o mistério do reino de Deus? Agora, nós que recebemos, prosperamos. Nós que recebemos, somos abençoados. Estamos a travar, às vezes, lutas na família muito grandes. Mas o diabo não pode matar, porque Deus levantou alguém naquela casa. O diabo não pode matar os teus filhos, porque ele sabe que aí tem alguém ungido. O diabo não pode matar as finanças, não pode matar isso, não pode causar vício, porque sabe que aí tem alguém que intercede, aí tem alguém que ora. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, se você está a ouvir essa mensagem, você que está em casa, você que está aqui, vamos limpar os nossos corações para a semente começar a dar frutos. Aleluias. É um processo, mas é possível. É um processo, meu pastor, mas é possível. Parece difícil, parece que dói, né? A gente se fala, meu Deus, eu mesmo que sou o rei delas. Vou deixar mesmo toda essa para ficar mesmo com uma. E você começa a lutar contra isso. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Só que é mesmo o rei delas que não vai viver promessa. Não tem como. Está a dar dízimo, está a dar oferta. Fez voto, mas atrás está assim. E são 17 dias de grande bênção financeira. Uns vão receber, mas aqueles que não entendem a mensagem de Deus vão culpar a igreja. É fácil você culpar quando você não obedece, irmão. Mas a palavra de Deus, ela nos lava, nos torna mais limpos do que a neve. Ela nos torna pessoas diferentes, aleluias.